é uma confusão danada, né? Mas o pastor André, a pastora Débora, são amigos de tanto tempo, 25 anos, né? Uma amizade não é provada pelo tanto de doce que você comeu, mas pelo prato de sal que comeu, né? Você não come um prato de sal num dia, você come durante os anos. E o pastor André e a pastora Débora são uma bênção para a minha vida, para a minha casa. Seus filhos, né? Peguei o Ken Jaquete no colo, né? E fui testemunha do casamento dos dois. Significa uma coisa, que eu estou velho. Mas é uma alegria estar nessa casa. Essa casa é uma casa profética para essa cidade. Esse culto é uma bênção, né? A gente acompanha, mesmo de longe. O pastor André matava a gente rir na época da pandemia. Estava fazendo quase 35 cultos aqui na terça-feira. Ligava para ele, como é que você aguenta? Você vai morrer aí. Mas Deus deu graça. É uma alegria muito grande estar aqui com a minha irmã, meu cunhado. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje. Amém? Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, né? Essa casa é uma casa profética, não é fácil pregar aqui, né? Mas vamos ver o que Jesus tem para falar com a gente aqui hoje. Marcos capítulo 7, verso 31, vamos ler o texto? Marcos capítulo 7, verso 31. Falaram comigo que hoje é um culto profético. O culto profético tem gente profética. Gente profética está aberto para o que o céu quer falar. Tem alguém aberto para o que o céu quer falar aqui? Aleluia! Tem um pastor amigo meu que diz, quanto mais calada é uma pessoa no culto, mais oprimida ela é. Dá uma olhada para o seu irmão e diga assim, diga para ele assim, Deus quer usar a sua boca também. Aleluia. Marcos capítulo 7, verso 31 a 37. De novo retirou-se das terras de Tiro e Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo, mudo, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tocou-lhe a língua com saliva, ou cuspindo-lhe, tocou-lhe a língua, né? Volta lá para mim o versículo, isso. E cuspindo, tocou-lhe na língua, próximo. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te, próximo. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Mas ordenou-lhes que a ninguém que o dissesse, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais divulgavam. Próximo e último. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Preste atenção nesse último versículo, que esse versículo foi o que as pessoas que terminaram de ver o milagre disseram. Eles disseram que Jesus faz ouvir os surdos e falar os mudos. Por que que Marcos está registrando isso? Marcos está dizendo que foram as pessoas que viram o milagre que estão falando sobre isso. Mas eu queria, antes da gente chegar no milagre em si, eu passei de um tempo para cá, dar uma olhada. Não é que eu ou você somos diferentes na questão de... Não existe ninguém... a gente quer trazer do mundo para a igreja uma cultura que é ruim demais, que é a cultura comparativa, né? Comparar uma pessoa com a outra é uma covardia, né? Eu digo assim, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais inteligente do que ninguém. Cada um tem a sua particularidade. Eu conheço gente que não sabe ler nem escrever, que faz coisa que eu não faço. Então, a gente não precisa muito comparar. Então, não é porque eu vou dizer isso assim, o pastor não tem nada a ver com falar melhor ou pior. Eu comecei a olhar para os milagres de Jesus e pedi que Jesus me ensinasse os contextos espirituais de seus milagres.
E eu comecei a ver dessa forma, de um tempo para cá, com mais tempo, parar de ler um texto, ler, já sei o que está escrito, ficar ali com aquele texto. E um tempo desse atrás, eu parei um tempo com esse texto, e não é preparando uma mensagem, não é pegar o texto e assim, eu vou preparar uma mensagem aqui. Eu gosto de pegar textos bíblicos e ficar horas e horas brincando com eles, que uma das coisas que eu mais gosto no estudo bíblico são as línguas bíblicas, né? E aí, quando eu cheguei nesse texto, eu tomei um susto. Porque eu não acho, eu tenho certeza de que tudo que está na Bíblia está lá intencionalmente para ensinar a gente alguma coisa. Tem nada na Bíblia que está lá assim, escapou. Tudo que Jesus faz de forma intencional e proposital. E tudo que está na Bíblia, quem escreveu e transcreveu, não o fez inspirado pela mente humana. Porque a própria palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, quem inspirou foi Deus. Então, esse milagre podia estar resumido assim, O milagre podia estar resumido assim. Então, Jesus chegou na Galileia, levaram para ele um homem surdo e mudo, ou surdo e gago, dependendo da tradução. Ele tinha dificuldade de falar, não falava quase nada. O milagre podia se resumir igual a muitos milagres. Chegou Jesus na Galileia, trouxeram para ele um surdo e gago, um surdo e mudo, e ele, impondo as mãos, o homem começou a falar, ponto, segue para frente. Mas não foi assim. Então, quando você for ler um milagre de Jesus, leia a linha, leia as entrelinhas, leia os verbos, leia todos os detalhes, E aí, o que acontece nesse milagre? O Marcos, ele, em vez de narrar o que Jesus fez lá na ponta, fala assim, foi isso que aconteceu. É mais ou menos assim, É mais ou menos aqui, Eu vou pegar uma peça de roupa de alguém aqui que está aqui para orar. Vamos supor que eu peguei essa blusa. Aí alguém está escrevendo sobre mim e falou assim, então Moisés pegou uma blusa preta naquela terça-feira, dia 20 de agosto, e levantou para o céu, e a pessoa que representava foi curada. Aproveitando a oportunidade, o dono disso aqui vai ser tocado pelo sobrenatural. Amém? Eu não profetizo bonito igual o pastor André, assim, não, mas de vez em quando Deus me usa. Mas a pessoa, pastor, podia ter narrado assim, ou alguém podia ter narrado assim, então Moisés, saindo às 9h30 da manhã da terça-feira, de 20 de agosto, de Governador Valadares, num carro cinza, passou pela 381, entrou dentro de Belo Horizonte, foi à casa do pastor André, tomou um banho, foi para o ministério profético Kairos e levantou uma blusa preta. Deu no mesmo? Deu. Só que alguém narrou com mais detalhe e alguém narrou só o fato de forma simples. E Marcos, toda vez que ele vai contar um milagre, ele é muito rápido para contar milagre. Mas esse milagre ele encheu de detalhe. E ele enche de geografia. E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que a gente preste atenção em algumas coisas que não é um simples milagre. É um circuito que Jesus está fazendo até chegar no cara. E por que Jesus está fazendo isso? Porque cada cidade que Jesus passou representa espiritualmente uma coisa. Cada cidade que Jesus passou de forma direta e proposital e representa uma coisa. Eu já chego no milagre, não é? E assim, o texto diz assim, que Jesus, de novo, então passava lá, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, passando por Decápolis. Então Jesus estava em Tiro, foi para Sidom, passou em Decápolis e chegou na Galileia. Então ele está falando os lugares onde Jesus passou. E aí eu lendo isso aqui, o Espírito Santo falou assim comigo, pastor Débora, falou assim, enquanto a igreja, que são pessoas, nós, não resgatarmos este instinto de caminhada progressiva com Jesus, ela nunca vai chegar onde tem que chegar.
Deixa eu tentar ser bem simples e claro para você. Existe um circuito espiritual e profético na sua vida que você precisa seguir. Senão a sua vida vai ficar rodando no mesmo lugar para o resto dela. Hoje, em vez de nós termos pessoas progressivas na vida, na igreja, nós temos crente com síndrome de deserto, gosta de rodar no mesmo lugar a vida toda. Eu estou aqui para te incomodar hoje. Na nossa igreja, acho que a Lídia nunca ouviu isso, mas eles dizem que eu sou um mal necessário. Se foi para isso que Jesus me chamou, eu aceito. Não vim aqui para você ficar rindo para mim. Mas eu vim aqui para te dizer o seguinte, que Deus quer te tirar de um circuito redondo, onde você não sai do lugar, entra terça e sai terça, você é a mesma pessoa. Jesus quer que a sua vida evolua e vá para onde Ele quer que você vá. Não vamos ficar dando volta. Eu brinco lá na igreja, meu irmão, até seus problemas tem que mudar. Se seus problemas são os mesmos, significa que você não está sendo aprovado na prova que você está passando. Até problema tem que mudar. E aí o texto vai dizendo que é uma evolução. Jesus sai de Tiro para Sidom, passa em Decápolis e vai para Galiléia. Aí eu olhei para o que significa essa cidade, falei, isso aqui é a caminhada de maturidade cristã, ué. Agora eu entendi porque que Marcos está escrevendo isso aqui. Porque Tiro significa o quê, gente? Tiro significa lugar proibido. Em algumas versões, caverna escura, lugar de trevas. Tiro significa lugar de trevas ou lugar proibido. E a nossa vida cristã começa aonde? Qual foi o primeiro lugar na nossa vida que Jesus visitou? Ele nos tirou das... Nos tirou de onde? Para a maravilhosa luz. Você só está aqui porque Jesus um dia encarou a sua Tiro. Jesus foi lá na sua caverna escura e te arrancou de lá. Agora, qual que é o problema da igreja hoje? A gente não quer voltar lá mais no lugar escuro para tirar ninguém. A gente está aqui, olha a luz aqui em mim, que coisa maravilhosa. A maioria de nós hoje quer desfrutar da luz. Estou na luz. Mas Jesus te tirou das trevas para que você seja luz para visitar as trevas de alguém. Nossa igreja lá esse ano, essa semana, sexta-feira agora, a igreja completa 50 anos. Né? Eu tenho 44 anos. Eu nasci em 80, a igreja já estava lá. Mas a minha irmã acompanhou mais a igreja, ela chegou lá bebezinho, mas ela pegou algumas épocas. E o meu pai faleceu aos 81 anos. Meu pai foi pastor sempre. E um dia meu pai resolveu fazer o quê? Comprar um terreno para a igreja, para construir a igreja. E onde é que ele compra o terreno? Valadares, na década de 70 e 80, era conhecida por 3 coisas: agropecuária, comércio de pedras preciosas e prostituição. Valadares era um dos maiores centros de prostituição de Minas Gerais. E onde é que meu pai, compra o terreno para construir a igreja? Na rua que mais tinha zona boêmia da cidade. 2 quarteirão para cima, zona e boteco. 2 quarteirão para baixo, zona e boteco. De frente para trás, zona e boteco. No fundo, zona, prostituição. E aí nós fomos para onde? No meio dessa confusão. E sabe do que chamaram a gente? A igreja da zona. O pastor das prostitutas. Mas vai lá hoje, ver se tem uma zona lá. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que ter medo de entrar em Tiro, não. É Tiro que tem que ter medo de seu pé pisar lá. O pastor estava falando aqui agora que tem algumas pessoas assustadas. Contou a história, a criminalidade não vai acabar. A criminalidade só acaba quando Jesus restaurar o reino de poder e glória.
Mas enquanto ele não volta, tem que ter alguém que tem que ir no meio dessas trevas e dizer assim, ó, pode querer ser treva do jeito que for, mas aqui tem luz. A igreja não quer ir em treva mais não. Jesus foi. O circuito é Jesus indo em Tiro. E depois que sai de Tiro, lugar escuro, ele vai para Sidom. Aí é circuito de vida cristã. Não sei se você vai gostar desse próximo. Você sabe o que significa Sidom? Você sabe o que significa Sidom? Se você tiver aplicativo de Bíblia aí, você pode usar. Sidom significa lugar de caça, lugar de pesca, lugar de trabalho. Jesus sai de Tiro para Sidom. Diga comigo, lugar de trabalho. Diga assim, depois que ele me tirou das trevas, ele me leva para o lugar de trabalho. Um artista plástico fez um quadro da igreja dos últimos tempos. O quadro que ele chamou de SSS. Eu não vou falar o que ele pintou, porque tem criança aqui. Mas isso é uma pintura bem feia. Mas ele deu um nome para o quadro de SSS. E perguntaram para ele, por que você chama a igreja de SSS? Ele falou, porque a igreja está salva, sentada e satisfeita. Glória a Deus não, gente, misericórdia. Não existe uma instituição que mais representa o hino do Brasil. A igreja está deitada eternamente em berço esplêndido. E Jesus, depois que te tira da escuridão, Ele quer que a sua vida cristã vá para Sidom, que é o lugar onde Ele quer te usar para trabalhar para Ele. Diga comigo, crente bom é crente que trabalha. Olha como é que vocês já sabem até a revelação. Porque quem não trabalha, dá. Tá vendo? Vocês são tudo profetas. Quais são as pessoas que mais dão trabalho nessa vida? É quem não tem o que fazer. Um dia eu percebi, que eu comecei, teve um dia que o irmão lá da igreja chegou, você tem muitos anos, falou, pastor, sua agenda está cheia essa semana. Eu falei, dá a agenda aí, irmão. A irmã me passou. Aí eu tinha atendimento de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Atendia de 9 a meio-dia, saía para almoçar, voltava às 2, atendia até às 6. Voltava, tomava um lanche, atendia às 8. Eu fiquei uma semana atendendo, sentava na cadeira para atender os irmãos. E qual que era o problema do atendimento? Era problema. É fofoca, é conversa, é adultério, é prostituição, é criminalidade. E eu sentava para ouvir aquela bagaceira toda. Aí eu saía moído, e eu saía assim, nossa, hoje eu trabalhei, mas estava moído, destruído. Aí fui orar, e eu comecei a ficar ruim, ficar mal na alma. E aí eu perguntei para o Espírito Santo no momento de oração, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando para o Senhor, estou ouvindo as pessoas. E o Espírito Santo falou assim comigo, e quem disse que fazer o que você está fazendo significa que você está trabalhando para mim? Eu parei, eu falei, o que está de errado? Você precisa parar de ser psicanalista das pessoas e dar destino para elas. Gente sem destino só dá trabalho. Um dia eu preguei 1 mês na igreja a teologia do pecado. Sabe qual que é a essência da teologia do pecado, gente? Tecnicamente falando, do grego, do hebraico, do aramaico, do que for. Sabe qual que é a centralidade do pecado? É ter tempo. Só peca quem tem tempo. Gente que está ocupado não tem tempo para pensar em besteira, em falar dos outros, encher o raio da paciência da mãe, do pai, do marido. Pega Davi, guerreiro, valente, rei, conquistador. O dia que a casa dele caiu foi porque o texto diz assim, e Davi, era tempo que os reis saíam para a guerra, Davi estava passeando no pátio. Gente sem trabalho vai dar trabalho. Por isso que Jesus quer nos tirar das trevas e nos levar para Sidom, que é lugar de caça, é de pesca. A gente tem um lema lá na igreja. Quer cuidar da vida dos outros? Abre uma célula.
Vai fazer um discipulado. Vai fazer um evangelismo. Vai fazer alguma coisa. Quem tem filho adolescente aqui, levanta a mão. Irmão, se tem uma coisa parecida com Satanás, é adolescente. Não é? É a idade que eles acham que sabem e não fazem. O que é isso? Quem é assim? Não é a fase que mais dá trabalho? Eles acham que sabem mais do que a gente. Não é? Não faz nada. Você sabe que hoje nós temos um problema. Mas aqui no Cairós não tem isso não. Só lá em Valadares, na Casa da Bênção, que tem umas meninas, baixam umas pombagiras nelas. Umas menininhas novinhas, aqui não tem isso não. Só lá que tem, elas apaixonam. Eu chamo de Exu da burrice. Por que é o Exu da burrice? Porque eu não entendo aquelas meninas, rapaz. Porque elas apaixonam por os caras que não gostam de trabalhar. Eu falo com as meninas da igreja, falo assim, ó, entre o bonitinho e o trabalhador, vai no trabalhador, minha filha. Porque crescendo na vida, dá uma melhorada, você dá uma lanternagem nele. Agora o preguiçoso não dá não, irmão. O preguiçoso nem o capeta quer isso lá no inferno. Porque a pessoa sem, diga comigo, uma pessoa sem propósito, ela é sem noção. Sem noção. A igreja precisa ir para Sidom. Precisa trabalhar. Querer isso. Não é trabalho só secular, braçal, não. É trabalho. É sua vida ser útil para alguma coisa. Pega a natureza. Tudo da natureza não é para si mesmo. O cheiro da flor não é para ela. O doce do mel não é para ele. A luz do sol não é para si própria. A luz da lua. Tudo na natureza aponta para algo que serve a outro propósito. Você acha que você nasceu para quê, meu querido? Está gastando tempo com a sua vida para quê? Gastando tempo. Nós precisamos entender que Jesus quer que a gente avance. Toca teu irmão assim, diga assim, já saiu das trevas? Fala com ele, bora trabalhar. Bora! Bora, partiu fazer alguma coisa. O meu pai, ele foi uma das pessoas que mais fez obreiros que eu já vi. Não é à toa, meu pai abriu mais de 200 igrejas. Sabe como é que ele fazia? Ele ia para um culto, para uma cidade, ou para qualquer lugar. Aí vinha uma pessoa e estava lá perturbada, expulsava o demônio daquela pessoa e já virava para a pessoa e falava assim, ó, fica em pé, levanta, que agora você vai me ajudar a segurar os outros endemoniados. A pessoa acabou de ser liberta. Sabe como é que o missionário Getúlio foi ganho? Já conhece a história dele? Tem um dos maiores missionários da nossa igreja. Ele estava na porta da igreja assim, esperando o culto, com o pé na parede, novidade lá no Nordeste, fumando um cigarrinho. Aí, Nordeste não, interior de Minas, Conselheiro Lafayette. Colocou o pezinho assim, o pastor que estava começando a igreja viu ele, olhou para ele assim, porque no outro dia tinha lotado salão, cura divina, aqueles negócios todos. Ele chegou para ele e falou assim, como é que é o seu nome? Fulano de tal. Me empresta seu cigarro aqui. Pegou o cigarro, jogou no chão, pisou, pôs a mão na cabeça dele e falou assim, Jesus, repreende o espírito do cigarro dele agora, em nome de Jesus. Aí ele olhou, por que o senhor está fazendo isso? Estou precisando do obreiro para trabalhar comigo aqui no culto. Você já está ungido. Já está ungido. Porque quem não trabalha faz o quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas aí o texto vai dizer assim, que depois de Sidom, Jesus vai para Decápolis. Antes de chegar na Galileia, ele vai para Decápolis. E Decápolis é o quê? É só você lembrar do Gadareno. É quando os demônios chegaram até Jesus, disseram, que temos nós contigo?
Decápolis aponta para um lugar de autoridade, porque quem sai das trevas e entrega a sua vida para servir, ele começa a fluir num novo nível de autoridade. Você tem autoridade. Eu acredito numa igreja onde todo o corpo flui numa autoridade. Amém? Dia desse estava lá na igreja, mas dia desse não, já passou os anos, né? Estava na igreja não, em casa. E aí, não tinha telefone celular. Não tinha telefone celular na época. Estava em casa e eu tinha colocado na minha casa telefone fixo. 3 horas da manhã o telefone toca. Irmão, telefone de pastor tocar 3 horas da manhã, tenha certeza, não é nada bom. Ninguém quer te fazer um pix 3 horas da manhã. Ninguém quer te dar uma boa notícia. Quando eu atendi o telefone meio sonolento, levantei porque não parava de tocar, falei, deve ser sério. Depois de ter chamado umas 3 vezes seguidas, alô, aquele sono, um grito do outro lado, pastor, pelo amor de Deus. Falei, que é isso? Quem está falando? É fulano de tal. O que foi? 3 horas da manhã, pastor, o bicho pegou. Pegou quem? Pastor, minha avó está aqui, endemoniada, rasgou tudo, quebrou o quarto todo, ninguém consegue entrar no quarto. E você está me ligando para quê? Ué, você é o meu pastor, ué. Falei, tá. E? Não, eu preciso que o senhor venha aqui. Você está me ligando 3 da manhã. Para eu sair daqui da minha casa. Primeiro, você já está em pecado, você está perturbando meu sono. Mas o que eu faço, pastor? Querido, vou fazer umas perguntas básicas para você aqui. Calma aí, respira. Você é crente? Sou. Batizado nas águas? Sim. Crê em Jesus? Creio. Então, beleza, é só para conferir. Você é crente mesmo, né? Quanto tempo? Ah, pastor, já sou crente há uns 8 anos. Ah, beleza, então. O telefone seu aí é com fio ou sem fio? Ah, não, eu tenho uma base aqui sem fio. Então, vamos fazer o seguinte, te dar o tutorial do que você vai fazer agora. Vá até o quarto onde sua avó está. Pastor, ela já meteu a bicuda no meu pai, arranhou meu sobrinho todo. Falei, vai lá. Chegou no quarto? Chegou. Então, como é que está aí? Está tudo apagado. Acende a luz. Pastor, mete a mão no interruptor, acende. Quando acendeu, cadê sua avó? Como é que está aí? Está tudo quebrado, guarda-roupa quebrado, cama virada. Cadê sua avó? Pastor, não estou vendo ela não. Procura direito. Procura. Ai, no telefone. O que foi? Minha avó está agachada, rosnando para o meu lado. Falei, tá, vamos lá então. Pode ir em direção a ela. Pastor do céu, vai em direção a ela. Com que garantia que eu tenho que eu vou chegar perto dela e não vai fazer nada? Calma, crente, o demônio está olhando você, ele está enxergando quem está dentro de você. Vai lá. Foi chegando, e aí? Qualquer coisa, o demônio avançar em você, fala que eu estou na linha. Foi indo. Pastor, ela está recuando. Aproveita que está recuando, vai para cima. Chegou e agora? Está rosnando e olhando para mim. Dá um comando, manda ficar de pé. Em nome de Jesus. Aí escutei lá. Fica de pé, em nome de Jesus. E aí? Pastor, ficou. Olha dentro do olho da sua avó agora. Estou olhando. Olha dentro do olho dela e fala, sai em nome de Jesus. Mas fala firme. Fala mole não. Sai em nome de Jesus. Eu só escutei assim. Blum. Pastor, minha avó caiu. Levanta ela. Ela já está boa. Levantou a velhinha. E aí? Pastor está me abraçando. Então, crente, cara pálida, você tem autoridade do Espírito. Para de me ligar 3 horas da manhã. Porque o mesmo Espírito que expulsa demônio, que está dentro de mim, está dentro de você também. Tem autoridade dentro de você. Mas você precisa crer nela. Você precisa andar de modo digno que essa autoridade flua.
Aleluia! Deixa o negócio fluir. Porque parece que na igreja a gente acha que as coisas só funcionam com os iluminados. Não é não. Não é não. É com gente comum como eu e você. Gente comum com vida sobrenatural. Está aqui, ó, as peças de roupa aqui, foto. Os pastores vão orar. Mas não adianta nada eles orar debaixo de uma autoridade e você não crê na que está sobre a sua vida. Pega um negócio desse aqui e fala, veste esse negócio aqui, rapaz. Veste esse negócio aqui, que esse mal vai embora em nome de Jesus. E acabou a conversa. Sobrenatural vai andar com você quando você crê na autoridade do Espírito que está sobre sua vida. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Depois de tudo isso, sabe onde Jesus vai parar? Na Galileia. Depois que sai de Tiro, Sidom, Decápolis, ele vai parar na Galileia. Sabe o que significa Galileia, gente? Roda girando, roda rodando. Significa que quando eu entendi que Deus me tirou das trevas, me deu uma missão, eu fluo na autoridade, a minha vida vai fluir automaticamente no Espírito. Tudo dá sentido, é Galileia. O meu sonho é fazer a igreja que eu sou pastor, em Cristo, se tornar uma Galileia. Sabe o que significa Galileia? As coisas estão funcionando sem ninguém falar na cabeça. Isso que significa Galileia. Agora, por que não funciona? Porque nós somos um bando de crianças na fé, um bando de crente retardado. Por quê, pastor? Porque aí, eu não vou nem falar da vida cristã. Irmãos, eu fico indignado com culto que mais parece adestramento do que culto. Como é que é esse negócio? Vamos lá, igreja. Tira o pé do chão. Dá um glória. Levanta a mãozinha. E você é igual um robozinho. Você só faz o que te é mandado. Sabe por quê? Porque você não está na Galileia. Porque crente de Galileia, meu irmão, o culto nem começou, ele já está chequeterei, babababachá. O ministro de louvor está cantando, não precisa levantar a mão para pedir para levantar. Levanta a mão! Por que o ministro pede para você levantar a mão? Porque ele está olhando para a sua cara e parece que ele está falando com as paredes. É uma vergonha. Se a gente lesse a Bíblia igual rolasse feed de Instagram, não precisava nem de seminário teológico, nós já éramos o maior teólogo da face da terra. Se dia uma menina da igreja está conversando com a outra, eu passei, você ficou sabendo quem separou? Quem? Fulano de tal da internet. Aí eu perguntei assim, e quem foi a mãe de Salomão? Vou dar uma facinha. Quem foi a mãe de João Batista? Ah, não sei não. Pega o tablet sagrado e rola as páginas e descobre. Faz assim, ó, com as páginas da Bíblia, assim, ó. Você vai atualizar as notícias do céu, tudo. Isso é a igreja da Galileia. Agora, a igreja que não chega na Galileia precisa de comando para tudo. Fala para o seu irmão assim, você é ovelha de Jesus. Não cãozinho do capeta. Porque cachorro é que precisa de adestramento. Dobra o joelho. Vamos lá, igreja. Tadinho, né? Da gente. Sou ministro de louvor também. Vamos me dar uma raiva. Vamos lá, igreja. Canta. Abre a boca. Uma patinha só. Finge de morto. Para lá, para cá. Não, irmão. Não, meu irmão. Não, meu irmão. O cara começa a tocar. Por toda a minha vida ao Senhor te louvarei. Ah, meu irmão. Dentro de você tem um rio de água viva. Ah, você já levanta a mão. Você já dá um glória a Deus. Você já começa a ficar ativo. Você chega na sua casa, tem o celular e tem a Bíblia. Você olha para a Bíblia, você olha para o celular e fala assim, você vai esperar um pouquinho, porque eu preciso comer do pão que me alimenta. Brincando, não estou falando sério. Estou falando frase de efeito para você. Não, isso é vida prática. Nós precisamos chegar na Galileia.
Nós precisamos, olha para esse auditório, olha essa igreja cheia de gente, preste atenção, um povo desse aqui, vivendo uma vida de Galileia, não tem resistência espiritual que segure essa região aqui, não. Vamos para cima. Vamos para cima. Quem está na Galileia não se faz de vítima. Nosso pastor de intercessão lá da igreja, o Valdir, Lídia, o Valdir, ele estava com câncer, ninguém sabia que ele estava com câncer. Todo dia o cara está lá orando, de manhã e de meio-dia, orando. O cara vai para o culto, cai, roda, sobe, ora em língua estranha, grita, o pastor André conhece ele. Até que um dia ele chegou para mim e disse, ô pastorzão, senta aqui, eu preciso te falar um negócio. O que foi? Ele tirou um envelope assim da mão, falou assim, aqui, eu vou ter que ficar fora aí uns 30 dias. Ué, o que aconteceu? Você vai viajar? Eu falei, não. E falando normal comigo. Não, pastor, que eu vou passar por uma cirurgia, eu vou arrancar um câncer na minha próstata. Eu falei, você está me contando isso nessa alegria? Ele virou para mim e disse, porque Jesus não quis me curar, e se ele não quis me curar é porque ele tem alguma coisa maior para mim ali na frente. Agora os crentes de hoje vão fazer assim, olha por mim que eu vou morrer. O médico falou, pastor, que eu vou morrer. Que essa cirurgia, de 10 que faz ela, 11 morre. Sabe por que está faltando? Está faltando gente que tem uma vida que flui, que não é vítima da vida, que não é vítima das situações, que não se vitimiza, independente do lugar que mora, do quanto ganha e do que viveu. É gente de Galileia, é gente que a vida dele, ele fala como Jó, olha, Deus me deu, ele tomou, louvado seja o nome do Senhor, toca esse negócio, o que te sobrou, bonitão? Sobrou um caco, e daí? Vou raspar aqui e continua, ele é Senhor, ele é soberano, ele faz o que quiser, se quiser faz, se não quiser não faz, se agir, agiu, se não agir, não agiu, mas ele continua sendo Deus da minha vida. E continuar sendo Deus. Não nessa potência que tem o pastor André, palavra de conhecimento dele, é um negócio violento, é a marca do ministério dele, mas de vez em quando a gente flui nisso. Um dia chegou uma irmã lá na igreja, uma mulher, chegou e falou assim, pastor, hoje tem culto aqui? Eu falei, tem culto. Tem culto, que hora? Vai começar 8 horas. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pode fazer. Como é que é o culto aqui? Eu falei assim, hoje é um culto profético aqui. Aí o olho dela cresceu desse tamanho. É um culto profético? É. Vocês revelam aqui? Eu falei, revela? Revela, a gente revela aqui sim. E aí ela falou, então eu vou vir no culto. E eu vi ela chegando. Segunda-feira é o nosso culto que mais demora. Só louvor é 1h15, no mínimo. Quando louvor é curto, é 1 hora. E aí eu entrei para pregar. Preguei, repreguei e preguei de novo. E depois da pregação, oramos. E gente cai, gente levanta, e gente roda, e gente cai, e gente roda, e gente é curada, e não sei o quê. Aí acabamos o culto. 10h30 da noite acabamos o culto. Ela veio. Pastor, a bênção, né? Mas aqui, o senhor não falou que aqui revelava? Eu falei assim, e você não viu, não? Ela, como assim? Deve ser a hora que eu fui no banheiro? Eu falei, não, você estava aqui. Eu revelei a palavra durante 1h30, você não viu? Você não viu, não? Você estava onde que você não viu? É gente que precisa estar na Galileia. Eu falei tanto disso aqui que eu acabei perdendo tempo para falar o que é importante. Mas aí quando chega na Galileia, diga comigo, quando chega na Galileia, o milagre acontece. Depois, você pode pôr o texto para mim, direto na tela, que aí os irmãos vão lendo. Você pode colocar para mim a partir do verso. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Isso. 32 e 33. Marcos 7, 32. Então trouxeram um surdo e gago
e suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. 33 está escrito assim, ó. Vamos começar agora? Como diria, tem um pastor que fala assim, depois que fala muito, ele fala assim, agora eu vou começar a pregar. Mas o importante é aqui, eu vim te falar isso, eu vim falar para cada um de vocês isso aqui. Deus me trouxe aqui hoje para trazer um impacto na direção da sua vida. Então preste atenção nesses próximos minutos. É coisa simples. Jesus, vamos lá, todo mundo sabe qual que é o final desse milagre. O cara vai falar, o cara vai escutar e o cara vai falar, correto? Quem concorda comigo? Mas a grande questão é que quando a gente fala que o cara vai falar e escutar, é porque é alguém que tem uma deficiência no ouvido e na boca. Isso é fato, isso é biológico, isso é científico, não precisa ser médico para saber disso. O cara era surdo e mudo. Mas quando Jesus começa a operar esse milagre, Jesus está fazendo de um jeito diferente. Por exemplo, para Bartimeu, Jesus falou assim, eu quero, então veja. Para o leproso de Mateus 8, mestre, se quiseres, pode tornar-me limpo. Eu quero ser limpo. Para o cego, ele pega, cospe, faz a lama, põe no olho, lava no tanque de Siloé, vai embora. Para a hemorrágica, não fez nada, ela só tocou nele. Mas nós estamos vendo um milagre diferente do Bartimeu, diferente do leproso, diferente da hemorrágica. Para os que estavam mortos, o filho da viúva de Naim tocou na esquife, menino, levanta, menino levantou. Filha de Jairo, talitá cumi, menina, te digo, levanta, levantou. Lázaro, sai para fora, saiu. Então os milagres de Jesus foram todos milagres de quê? De impacto direto. Agora, para pensar comigo, olha para esse milagre, ele está cheio de detalhe. Porque tem um contexto espiritual aqui. Não é só surdez e mudez, não é. Você vai entender no texto, quando você olhar para o texto, você vai tomar um susto, como eu tomei. Então Jesus agora começa um processo de liberar o milagre para esse cara. E qual que é o processo? Primeira coisa que Jesus faz, eles trazem o cara para Jesus, né? Eles trazem o cara. Suponhamos que o mudinho é esse pedestal aqui. Então, o texto diz, trouxeram-lhe um surdo mudo, ou surdo gago, para que impusesse a mão. Então, a ideia era essa. Jesus, está aqui o mudinho. O que é para fazer? Impõe as mãos e libera o cara. Olha o que Jesus está fazendo. Quando ele chegou com o mudinho, o texto vai estar aí, deixa o texto na tela. O texto diz assim, que a primeira coisa que Jesus fez é, tirando-o da multidão. Vem para cá comigo. É porque tem coisas que Jesus não pode fazer com você, onde tem muito ruído. Está me entendendo? Tem lugares que para Jesus fazer o que tem que fazer contigo, ele vai precisar te tirar de lá. Jesus vai ter que te tirar de contexto. Jesus vai ter que te tirar do meio de vozes, porque Jesus não vai concorrer com voz de ninguém. Quando tiver muita voz na sua cabeça, ele não vai falar. Ele precisa te tirar para um lugar de silêncio, né? E Deus tem falado isso comigo, meu filho, eu vou pegar a minha igreja e tirar ela do meio da multidão. Multidão tem voz demais. E às vezes, tem hora que você confunde a voz dele com a voz de alguém da multidão. Quanta gente está fazendo um monte de bobagem falando que é a voz de Deus, mas é a voz de uma multidão. Então, olha aqui que legal. Jesus faz isso. Ó. A primeira coisa que ele faz é tirar o cara da multidão. Pronto. Agora nós vamos poder fazer o que tem que ser feito. Aleluia. E aí nós vamos começando a ver o Jesus que a coisa está estranha. E por que está estranha? Está estranha porque tirou ele da multidão. Aí, qual é outra coisa? Verso 30, tirando da multidão. Aí Jesus, em vez de só falar, fala, restaure-se a sua fala, o texto vai dizer assim, que Jesus pôs-lhe os dedos nos ouvidos.
Mas por que não solta a língua do cara logo? Porque Jesus está ensinando aqui para a gente que antes dele te autorizar a falar, ele precisa te ensinar a ouvir primeiro. A fé não vem pelo falar. A fé vem pelo quê? O texto bíblico diz assim: quem tem boca, fale o que o Espírito fale à igreja. O texto bíblico diz o quê? Quem tem? Quem tem? Não é engraçado quem tem ouvidos ouça? Isso na língua portuguesa é chamado de redundância, né? Ué, mas porque automaticamente quem tem ouvido deveria... Mas o texto está dizendo, nem todo mundo que tem ouvido, ouve. Quem já conversou com alguém e falou assim, mas você está me ouvindo? Quem já passou essa experiência? Você está me ouvindo? Então, Jesus toca no ouvido do cara antes de resolver o problema da boca, porque no reino de Deus, a prioridade não é falar. É o que, gente? Ouvir. Ouvir. Eu não perco meu tempo. O pessoal da igreja sabe disso. Eu não atendo ninguém. Eu escuto uma pessoa com 2 horas na maior paz. Eu escuto. Eu falo com a pessoa assim, ó, fale tudo que você tem que falar. Vai falar? Então fala. Solta a tagarela. Aí eu pergunto, terminou? Terminou de falar? Terminei. Então agora eu posso te falar? Não, agora só pode falar. Semana retrasada mesmo, fui atender uma mulher, escutei ela 1 hora falando direto. Perguntei para ela, terminou? Ela, terminei. Tem certeza que terminou? Tem. Então, posso começar a falar para você? Vou abrir minha Bíblia aqui e nós vamos conversar. Pode, pastor. Eu falei 5 minutos, ela me interrompeu. Eu falei, então vamos encerrar a conversa aqui, vamos orar, a senhora pode ir embora. Ela, mas por que o senhor está fazendo isso? Porque o senhor já me provou que a única coisa que o senhor quer é falar, só não gosta de escutar. E eu não estou aqui para perder meu tempo com quem quer falar e não quer ouvir. Não estou aqui para te dar minha opinião sobre sua situação. Pastor não te dá opinião, pastor te dá direção. Se você não atende uma direção do Espírito, para que você quer então? Você quer um guru? Então Jesus pôs a mão no ouvido, eu fico vendo todo mundo falando assim, mas cara, solta a língua do cara, solta a língua dele. E Jesus pôs a mão do cara, pôs o dedo no ouvido. Aí Jesus pegou o cara, irmãos, e fez o negócio mais absurdo do mundo. Preste atenção que aqui é a parte mais linda desse negócio. Eu não sei se Jesus falou assim com ele assim, ei, abre a boca. O texto diz que Jesus cuspiu na boca dele. Está aí no texto. Estou mentindo? Cuspiu na boca dele. E por que Jesus cuspiu na boca dele? Não sei. Até pouco tempo atrás eu não entendia. Nojeira, gente. Cuspir na boca do cara. Você deixaria Jesus? Se Jesus fizesse negócio com você, você dava um soco dele, não dava? Não vou falar Jesus, não. O pastor André te chama aqui na frente. Vem cá, você. Assim te diz o Senhor. Abra a boca. Tof. Não é? A gente tem que pensar nas coisas como elas são. Jesus põe com o dedão aqui. Tuf. Aí um dia, despretensiosamente, vendo esses seriados de investigação, o cara falou assim, abre a boca. Aí enfiou um negócio dentro da língua do cara. Aí ele, por que você está fazendo isso? Estou colhendo DNA. Por que você está colhendo DNA? O lugar mais rápido de transmissão de DNA é a boca, é a saliva. Eu falei, entendi o que Jesus está fazendo. Jesus está cuspindo na boca do cara para transferir o DNA dele para o cara. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que ele só fale, mas Jesus quer que ele fale segundo a sua linhagem, o seu DNA. Porque tem gente demais falando que é Deus que está falando, e Deus não está falando nada. Então preste atenção, nesses últimos tempos, Jesus vai voltar a colocar a saliva dele na boca da igreja de novo. Tem coisa que eu escuto, eu falo assim, gente do céu. De onde esse cara arrumou esse negócio?
Qual Bíblia que ele leu? Qual mundo que ele vive? Qual Jesus que ele crê? Esses dias eu escutei um falando que Jesus não andou nas águas. Ele andou aonde? Na cabeça dele, só pode. Jesus não andou nas águas. É uma metáfora. Pelo amor de Deus, gente. Agora, o crítico sabe o que é? Põe o texto na tela para mim, para terminar aí. É aqui que eu fiquei, como diz o outro, né? Foi aqui que eu fiquei bolado. Por que eu fiquei bolado? Jesus põe o dedo no ouvido, está aqui, cuspiu na língua dele, tocou a língua. Aí é agora. Dedo na mão, dedo no ouvido, cuspiu, já fez o negócio todo. O que você está esperando? É uma cena de um filme. Jesus vai dizer assim, fala! Mas o texto vai dizer o quê? Jesus está com o dedão no ouvido do cara. E Jesus agora, olha para o texto, Jesus está olhando para onde? Vê aí para mim. Levantando os olhos para onde? Para onde? Olha aí, o problema era onde? O problema era onde? Jesus olhou para onde, minha gente? E fez o quê? É aqui, ó. E Jesus falou o quê? Ô, gente, é coisa simples, é leitura textual simples. Jesus falou efatá olhando para onde? E o que significa efatá? Então, o que estava fechado? A boca ou o céu? Sabe por quê? Porque um céu fechado representa uma vida bloqueada aqui na terra. Então, antes de desbloquear sua vida na terra, ele vai desbloquear o céu sobre você. Pergunta para mim, pergunta não, responde para mim. Quem já passou por uma situação na vida que você fala assim, ó, eu não sei o que está acontecendo. Eu já fiz de... vem comigo. Eu já fiz de... Mas nada dá... E eu já fiz tudo certo. E nada dá... Aí você pergunta, o que está acontecendo? Diga comigo, céu fechado. O céu está fechado. E o que você quer dizer com isso, pastor? Porque eu vim aqui te dizer às 9h28, dia 20 de agosto, nesse exato momento, que Deus está liberando um tempo de efatá sobre você. Quantos precisam disso? Fica de pé no seu lugar. Essas fotos estão aqui porque precisam de um efatá. Chaves, roupas, você aí. Diga efatá. O céu estava bloqueado. Jesus não olhou para a língua do cara. Jesus não soltou o ouvido dele. Jesus soltou o céu dela. Porque não adianta nada estar correto aqui embaixo se o céu está bloqueado. Não adianta nada estar parecendo a favor aqui se o céu não está a favor. E nós precisamos entender que Deus quer estabelecer um tempo de efatá para nós. Para a sua casa. Para a sua vida. Está na hora desse céu desbloquear. Está na hora desse impedimento romper. Está na hora dessa represa quebrar. É essa a percepção e o discernimento que eu carreguei para esse culto aqui nessa noite. Eu estava vindo e quando nós chegamos, fomos ali no anexo, viemos aqui e por 2 vezes, primeira vez o Senhor me mostrou uma represa. Estava aqui na hora do louvor, eu vi caminhando para cá uma represa. E aí na hora do louvor eu vi uma represa trincando de alto a baixo. E eu estou perguntando para o Espírito Santo, o que é isso? E o Espírito Santo falou assim, hoje é dia de efatá.
Espírito Santo falou comigo, lembra daquele texto que você estava conversando sozinho com você mesmo? Eu falei, lembro. Fala para a minha igreja que hoje é dia de Efatá. O céu precisa ser aberto. É tempo de céu aberto. Só os que precisam que o céu se abra ao seu favor. Põe sua mão sobre o seu coração agora. Eu quero orar com você. Vamos, fica à vontade. Deixa Deus usar vocês. Feche os seus olhos. Traga à sua mente todas as situações que você entende que os céus estão bloqueados. Qual é a área? Pessoal, saúde, familiar, financeiro, ministerial. Aonde há um bloqueio? Eu já vou orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Eu quero fazer duas coisas aqui. Hoje eu quero orar e depois proclamar com vocês. A profecia é para a igreja, para todo mundo. É uma noite de Efatá. Está na hora disso romper. Está na hora desse silêncio ser quebrado. Eu estou dizendo para você aqui agora. Deus está quebrando um silêncio ao seu favor. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Declare isso, sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra o céu, Vamos, o teu reino vem. vamos igreja, vamos. Nossa fé está no nosso Deus. Levante as suas mãos, Que vamos. se abra o céu, Levante as suas mãos, o vamos, teu vamos. reino vem. Vamos! Nossa fé está no nosso Deus. Está em ti. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está Levante as suas no mãos. nosso Levante as suas mãos. Diga que os céus fechados. Que os céus fechados se abram, teu reino vem.
Jesus aqui. Quantos precisam de um efatá para a sua vida aqui? Quantos precisam de um efatá aqui para a sua vida? Vamos proclamar isso mais uma vez, juntos, que os céus fechados. Que os céus fechados se abram. Vamos. Teu reino venha mover. A nossa fé. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Levante as suas mãos, Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Levacantaraba, xandaraba. Levacantaraba, soqueterebalaba. Levacantaraba, cheio. E se abra o céu, Diga isso. o teu reino vem. Vamos. Nossa fé está no nosso Deus. Se abra. E se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Está em ti, Jesus. E se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Aleluia. Checataraba, sorabataraba. Repacataraba, chequeterebalaba. Tem alguém aí do seu lado? Tem alguém aí do seu lado? Apenas de uma pessoa. Vire de frente para essa pessoa. Segure as duas mãos dela. Vamos fazer duas coisas aqui nessa noite. Segure, olhe para ela. Vou contar até 3. E você vai ser profeta para a vida dela agora. Você vai dizer para ele 3 vezes, efatá. O silêncio vai ser quebrado. Tá ok? Eu vou contar até 3, você vai dizer para ele, efatá, 3 vezes. Efatá, efatá, efatá. E na hora que você profetizar, o silêncio vai ser rompido na vida dele. Essa semana ainda é semana de milagres. Semana de rompimento. Segurou a mão dessa pessoa, olha nos olhos dela. Vamos lá, está pronto para isso? Pronto para isso, os instrumentos? 1, pronto? 2, está pronto? Você não vai falar mansinho, não, você vai dar um grito para ela. 1, 2, 3, diga! Recataraba, chequeterebalaba, sorocataraba. Dê a mão quem está do seu lado. Dê a mão quem está do seu lado. Escute com muita atenção, porque eu vou falar isso só uma vez. Pastor André abençoou tanto a nossa casa, eu gostaria de abençoar esta casa, nesta noite. Quando eu olho para a Bíblia, para falar sobre o que eu vou falar agora, tem um texto em Êxodo, que quando Deus chama o povo, Deus fala assim com Moisés, assim, todo aquele cujo coração mover. E lá na frente, a Bíblia diz assim, então todo homem
cujo o Espírito o moveu. Então, quando Deus nos chama para algo, é preciso acontecer um mover do Espírito em nós. Por que tem pessoas que não se envolvem com as entregas? Porque não há um mover do Espírito dentro dele. Está no texto bíblico. Deus diz assim: Moisés, todo homem cujo coração mover para isso. E lá na frente o texto diz assim: todo cujo Espírito moveu, veio. Então é debaixo de um mover do Espírito. Algumas semanas atrás eu recebi uma palavra de Deus. E a gente carrega, a gente entrega a palavra que carrega. Deus disse assim para mim, eu tenho anotado isso aqui. Deus disse assim para mim: meu filho, eu tenho anotado meu bloco de notas, uma manhã de oração. O Espírito de Deus assim disse: meu filho, eu vou começar a determinar um tempo de maná para vocês. Pensei, maná, já pensa em coisa ruim, né? Vou atravessar o deserto. Ele: não é isso que você está pensando. Não é isso que você está pensando. Vá ao texto. E quando o Espírito de Deus falou sobre maná, pastora Débora, eu sou curioso, falei com vocês que eu gosto de estudar línguas bíblicas. E maná é a palavra mais engraçada no hebraico. Ela é curiosa. Porque quando Deus falou assim: vocês vão recolher, eu vou enviar que caia do céu para vocês o alimento que vocês estão pedindo. O que era maná? Era uma semente que eles falam de trigo lá, não tem explicação física para maná. Aí quando os israelitas cataram o maná e colocaram no cesto para comer, não foi Deus que deu o nome para o maná, foi eles. Por que aparece o nome maná? É porque era assim, pastor Débora, eles pegavam a cesta e colocavam dentro aquilo que caiu do céu. Aí perguntaram para eles assim: o que é isso? Aí eles falaram assim: a gente não sabe, a gente só sabe que veio do céu. Sabe o que é isso em hebraico? Maná. O que é maná? Eu não sei, eu só sei que veio do céu. Deu para entender? O que é maná? É só falar assim: o que é maná? Eu não sei, só sei que veio. Deixa eu perguntar para vocês: o que é maná? Maná é maná. Então eu quero chamar essa casa para uma entrega nessa noite. Para aqueles que querem decidir viver de maná nesse tempo. Todos os prognósticos para o mundo, para o Brasil, são os piores. Os piores. A inflação vai aumentar. A cesta básica vai aumentar. Esses dias eu estava lá em casa. Aí eu fui inventar de fazer um negócio para trás aqui, ligando o fogão, não costumo mexer com isso. O que está acontecendo? Não está funcionando. Aí ela já falou assim: o que está acontecendo? Estragou? Vai lá no gás. Aí eu balancei vazio. É só pedir, o telefone está aí, pedir. Quando o cara chegou, quando eu perguntei para ele assim: quanto que é? Tem tempo que eu não compro gás. Ele falou: é tanto. Eu falei: o quê? Eu só quero o gás, eu não quero a comida pronta. Tudo vai ficar caro. Tudo vai ficar caro. Mas Deus vai pegar você, vai te esconder na nuvem e vai fazer você viver de maná. Diga comigo: eu não sei, só sei que veio do céu. Então eu quero te chamar para uma semente extraordinária. O que é uma semente extraordinária? É uma semente fora do comum. É algo que eu não faço costumeiramente. Vou pegar hoje. Hoje é bom, né? Que é tudo transferência eletrônica. Eu vou fazer uma entrega hoje. Eu quero semear nessa casa. Eu quero semear. Porque eu estou vivendo de maná. Nós estamos vivendo de maná. Essa casa é uma casa próspera nesse lugar. Só que Deus vai levar vocês mais além ainda. Algo movimentando no reino do Espírito em direção a essa casa. Quantos creem nisso? Eu queria te chamar para fazer isso, irmão.
Sabe? É muito fácil para eu dizer para você o que você tem que fazer como oferta. Eu podia dizer aqui, né? Essas coisas são muito específicas do ministério profético. Deus usa o pastor André muito nisso. Ele abençoou, como ele abençoou a nossa casa lá. E eu não tenho como te falar, mas precisa ser uma semente extraordinária. Eu não vou oferecer aqui hoje o que eu costumeiramente ofereço. Algumas pessoas, Deus está te pedindo aqui algo que você não estava pensando em entregar quando veio para cá, mas Deus está te pedindo para entregar isso. Então vamos fazer isso. Fala para quem está do seu lado, diga que chegou o tempo do maná. Pergunta para ele, o que é maná? Ele falou, não sei. Só sei que veio de onde? Amém? Levante suas mãos. Pai, Ministério Profético Kairos entra na estação do maná. Todas as famílias aqui representadas. Todos os lares aqui. Nós vamos semear extraordinariamente hoje. Porque nós vamos viver de maná. Vamos viver de maná. Aleluia. Agora abaixa a sua mão. Pastor, como é que a gente faz? Máquina, espécie, chave Pix. Onde fica a chave Pix? Aquele QR Code maravilhoso. Quantos decidem viver de maná? Levante a sua mão. Só os que decidem viver de maná. Está tudo aqui? Já tem nos envelopes? Como é que a gente entrega? Tem lá? Tem lá? Como é que faz aqui, pastor? Me ajuda. Vai colocar aqui, põe na tela pra gente. Vamos semear, gente? Vamos semear ou não vamos? Os obreiros, os irmãos vão entregar os envelopes aí para você. Você que decide viver de maná, né? Você que decide viver de maná. Quer colocar por aqui mesmo? É isso. Aleluia. Vamos começar? Pode começar a entregar, fazer suas entregas. Gasofilaço está aqui. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor. Vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos. Deus proveu o fogo. Vamos lá? O sacrifício. Deus proveu o Espírito. E eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus.
Glória a Deus. Levanta suas mãos para o altar. Levanta suas mãos. Pastor, hoje eu não... Uma vez eu entrei na igreja, eu ficava constrangido por não ter oferta. Logo no começo eu falei, meu Deus. Hoje, a Débora, minha esposa, e a gente estava aqui, esse final de semana, numa conferência de família. E aí, chamada Família em Curso. Eu apanhei com um Pentecoste. Foi muitas ministrações fortes, aquele negócio que você apanha na palavra, sabe? E aí, na hora que chegou os votos, eu falei assim, misericórdia. O pastor falou assim, pastor Moisés, eu vou construir isso aqui, tem pessoas que vai dar 50 mil reais. 50 mil reais. Por isso que eu quero que você levante as suas mãos. Eu vou profetizar uma palavra para você. Vê que um monte de gente assim, ó. 50 mil. Depois ele falou 10. Depois ele falou 5, depois 1.000. E foi que um monte de gente lá na frente. Eu me lembrei de uma palavra em 2012. Pagando o meu apartamento 10 mil reais na época. Estava eu, pastor Moisés e uma galera. Estava um monte de pastor. Mas Miles Moura achou só eu. Ele diz, você acredita no seu ministério? Eu falei, acredito. Deus mandou você dar 10 mil de oferta. E naquela época a gente dividia no cheque. Eu dividi em 10 vezes. E eu falei, Senhor, eu não tenho, mas eu creio. Porque quando uma palavra sai, irmão, o altar fala. Vou falar de novo. O altar de Deus fala. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga assim, Eli estava no altar. E Deus usou a boca dele do altar para falar para o povo. Ó, do altar para falar com Ana. Então o altar responde. Tudo que você planta aqui, Deus vai te dar. Nunca deixe de acreditar numa palavra de um profeta quando sai do altar. E olha que Eli era sacerdote. Eli não era profeta. Mas Deus pega um sacerdote que recebia e agora ele está entregando como profeta. Moisés foi como profeta de Deus aqui hoje. Porque ele disse que está vindo coisa do céu para a sua... Vou repetir de novo, está vindo dos céus para a sua vida. Amém? Deus abençoe. E levanta a mão e diga assim, nunca mais. Com a confusão, nunca mais as minhas mãos estarão vazias para semear no altar. Diga comigo assim, sabe por quê? Porque o dia que a minha mente mudar, meu bolso vai ter dinheiro. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Jesus. Glória a Deus, muito obrigado. Lembrando, queridos, o anjo da madrugada sai quando? Dia 14, o anjo da madrugada, 14 de setembro. E é porque hoje não vai dar para passar os vídeos, mas nós temos um trabalho na rua. E agora também temos Tiago. Sou Tiago. Cadê o negócio, meu filho? Cadê? Não mandou, né, Tiago? Nós agora também temos trabalho dentro do presídio. Feminino e masculino. Pastor Tiago, você esqueceu, né? De mandar. Se vocês quiserem ajudá-lo, é um trabalho muito delicado, né? O Tiago é um rapaz que anda do meu lado. Inclusive agora, dia 4 de setembro, eu vou pregar lá na Maré. Aí eu boto ele como escudeiro, entendeu? Da última vez eu passei um aperto. E ele ainda convidou uns caras lá. Eu falei, misericórdia. Amém? Só gente boa. Só gente boa que eu tive que terminar o culto e falar com o cara assim, eu vou orar para vocês. Mas vocês podem tirar esses fuzil tudo aí. Não sei de onde veio coragem, não. Depois eu peguei e eu falei assim, não, eu falei isso mesmo? Presta bem atenção, é um trabalho árduo. Foi batizado quantos já lá? Feminina 7, masculino? Masculino vai fazer. É uma área que Deus deu para ele e a sua esposa. E se você quiser participar, mas está com a vida assim certinho,
Para não tomar um couro do capeta lá. É, uai. Tá bom? Procura ele depois. E procura ele também para abençoar, irmãos. Porque eles levam Bíblia lá para dentro. Quero agradecer a irmã que nos deu, junto com a filha, 7 cestas básicas. Vamos buscar amanhã, viu? Senão eles desistem, entendeu? Amém? Então você procura. Oi? Amém. Você pode trazer o seu filho toda sexta também, que é o nosso culto dos vencedores, lá na Galeria Kairos, no Kairos Kids, sempre vai ter alguém para cuidar. Domingo de manhã, eu estou fazendo a série de pregação. Esse mês, minha família não irá fracassar. Nós temos ministrado uma palavra muito boa e domingo agora eu convido você a estar comigo, tá bom? A terça profética começou comigo revelando peça de roupa. A primeira terça. Peguei uma roupa uma vez e eu quero terça-feira que vem fazer o altar da revelação. Então você pode trazer a peça de roupa, não precisa falar comigo o nome de quem é não, que através da roupa eu vou revelar o nome de quem você trouxe aqui no altar. Tá bom? O altar da revelação. Que dia que vai ser? Nós começamos assim, uma terça profética, pegava a roupa, falava o nome, quebrava as maldições e pronto. E Deus tocou muito no meu coração. Outra coisa que eu vou fazer terça que vem. Queridos, presta bem atenção, que eu vou fazer terça que vem. Olha bem, eu vou ungir todos os carros. Eu não vou ungir nada não, irmão. Eu vou ungir todos os carros. E também vou ungir todas as motos. Sozinho não, vou botar esse obreiro tudo para trabalhar comigo. Amém? O Espírito Santo tocou no meu coração. Há espírito de acidentes, demônio do asfalto, vai estar quebrado em nome de Jesus Cristo. Quem concorda comigo? Pastor, eu não tenho carro. Já traz uma chave profetizando. Chama a existência aquele que não existe, profetizando. Amém? Levanta as suas mãos. Quem está na campanha, melhor, né? Vai pegar aqui o cajado, aqui. Nós estamos na campanha da provisão. Alguns atleticanos ficou em casa, outros vieram, fica tranquilo. Né? Que isso? Vai acabar o culto já, Dauri. Levanta as duas mãos. Pega seu cajado, você que está na campanha, você que quer entrar, você que já levou e não devolveu, vou colocar em outro cesto, sabe? Viu? Você que não devolveu, não é para mim não, é outro cesto. Essa cara de madeira. Levanta a mão, que o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo não esteja na sua vida só agora,